Será que é preciso trocar o treino com muita frequência ou será que não precisa trocar o treino? Será que se eu trocar o treino com mais frequência eu vou ter mais resultados ou será que se eu não trocar o treino e mantiver ele eu vou ter mais resultados, eu vou deixar de evoluir? Você vai saber isso aqui agora nesse vídeo, então vamos partir logo diretamente pro assunto para você não ficar com dúvida e ser mais prático e rápido. Eu já quero de antemão te dizer que as duas coisas são verdades, tá? As duas coisas podem dar certo, mas vai depender de como você e qual o seu perfil de praticante de musculação você é, beleza? Então vamos entender essa diferença. Existem basicamente dois grupos de pessoas que vão diferir se você precisa trocar com mais frequência o seu treino e se você não precisa. O primeiro grupo é de pessoas que são praticantes normais, aquelas pessoas que estão buscando tentar melhorar o corpo, entrar na academia ali naquele projeto de carnaval, de verão. São aqueles praticantes normais, tá? Raramente aquela pessoa que entra na musculação ali de maneira avulsa, ela vai pegar muita paixão por aquilo ali a ponto de se tornar um aspirante atleta. E o segundo ponto é justamente esse, o cara que é atleta, né? O cara que depende daquilo ali. O cara que não seja só para fisiculturismo, para hipertrofia, mas o cara que treina para alguma modalidade e a musculação é um meio de treino que ele utiliza para melhorar esse condicionamento. Então, pessoas normais, praticantes normais e atletas. São esses dois grupos basicamente que vão diferir se você tem que trocar o treino com mais frequência ou não, e a gente vai entender isso aí agora. Então, falando primeiramente de atletas. O cara que é atleta, ele precisa muito focar no resultado. A musculação, como eu falei, ela é um meio para ele chegar naqueles resultados que ele quer atingir de maior êxito. Vamos pensar aqui de maneira mais prática, se você entrou aqui nesse vídeo sobre musculação, você quer saber de fisiculturistas. Para um cara que quer ser fisiculturista, ele precisa ter evolução no treino dele para atingir aquele ganho máximo de massa muscular. Então pensa comigo, se a pessoa tal hora ela faz um supino inclinado, depois ela faz um supino inclinado, mas seja na mesma porção, ela faz o supino inclinado no convergente, e depois ela troca do supino inclinado que é feito com a barra, ela vai fazer com halter. Se ela troca isso com muita frequência, ela não tem muito parâmetro de comparação entre esses exercícios, entende? Então o que eu quero dizer? Se ela ficar trocando toda hora de exercício, toda hora vai ser um recomeço. E a evolução que ela vai atingir, que também vai ser um indicativo, é a força que ela ganha naquele exercício, principalmente é isso, a força, ou ela conseguir fazer mais uma repetição, duas a mais, com aquela mesma carga que ela vinha pegando. Então ela pode evoluir na carga ou na repetição. Só que, se ela troca de exercício com muita frequência, ela vai estar toda hora reaprendendo o movimento de exercício que muda, por mais que seja a mesma porção do grupo muscular, um movimento muito parecido, mas a dinâmica do tipo de tensão da máquina, das polias, da angulação em relação à gravidade como o peso está, isso difere muito o trabalho. Então, se ela está fazendo tal hora no supino e vai fazer outro tipo de supino, ela vai ter que recomeçar a aprender aquele movimento, ela vai ter que encontrar de novo a carga dela, então ela está perdendo tempo nisso daí. Isso leva muitas vezes a alguns treinos, né? Então leva algumas semanas, muitas vezes, para ela conseguir se encaixar naquele exercício de novo. Então, quando ela começar a evoluir, ela vai trocar o treino de novo, se for naquela ideia de trocar o treino com todo mês. Então, não é uma boa trocar nesse caso, quando se busca maximizar os resultados, não é uma boa trocar com muita frequência, porque você precisa ter uma base de comparação entre o mesmo exercício, certo? Se você troca os exercícios, você perde essa base de comparação e você perde evolução. Então, para uma pessoa que é atleta, que busca resultado, ou então a pessoa é um praticante de musculação que se leva muito a sério, tá se preparando ali para colocar um shape bacana e realmente é aquele cara bitolado que consegue treinar todos os dias, verminoso, é uma boa opção você manter o seu treino, porque a sua base de comparação vai ser a mesma e você vai ter como comparar se você está evoluindo ou não e fazer ajustes a depender do que você precisar, correto? Então, o primeiro ponto é esse. Se você é um atleta ou um praticante muito afinco da modalidade, é bom você manter o mesmo treino para você ter parâmetro de comparação. A base principal é essa. Aí que a gente entra no outro ponto, que é a outra realidade do cara que não é um praticante atleta de musculação, certo? Um fisiculturista ou um praticante muito verminoso. É aquele cara que entrou na musculação apenas com o objetivo de melhorar a saúde, cara. Com aquele objetivo de emagrecer, botar um shapezinho mais ou menos para ir uma praia no verão, no final de semana, um carnaval que ele vai, uma viagem que ele vai fazer. É o cara que vai casar e quer melhorar o shape. Esse tipo de pessoa, ela vai para a musculação, ela vai meio que obrigado. Ela não vai para a musculação porque ela gosta de fazer a musculação. O cara que é verminoso, o cara que gosta muito da musculação, ele vai porque ele gosta de treinar. Eu sou um cara assim, eu gosto de ir porque eu gosto de treinar. Tem dias que a gente gosta mais, tem dias que a gente gosta menos, né? Um dia que a gente não tá gostando, é sacrificante ir. Aí tu imagina, se pra ti que gosta da musculação, pra ir é complicado, imagina para um cara que não é apaixonado pela modalidade. Então ele vai sofrer 10 vezes mais. Ele vai criar 10 vezes mais objeções para ir fazer o treino dele. Então é muito mais complicado. Então, pensando nisso, uma pessoa dessa, nesse tipo de realidade, que não é atleta, que não gosta da musculação, que não é apaixonado, é mais interessante ela trocar com mais frequência o treino. Por quê? Porque aí entra no fator psicológico e emocional
do praticante, que também importa, certo? Essa pessoa, ela precisa ter uma motivação a mais para poder querer ir à musculação. Se o treino ele se repete com muita frequência, eu tenho certeza que se você é apaixonado, se você é atleta, você também sente isso. Tal hora você fica monótono no treino, você fica, pô cara, vou de novo fazer aquela mesma coisa lá. Pô cara, tal hora chega nesse ponto, é inevitável, não tem como negar, vai chegar nesse ponto. Então, para a pessoa que não gosta, trocar o treino com mais frequência faz com que ela crie aderência, que é uma palavra mágica quando a gente fala de transformação de pessoas normais, né? Pessoas comuns. Se a pessoa tem aderência, ela vai ter tudo isso, todo esse ganho que ela almeja no longo prazo. Vai demorar um pouco mais do que se ela fizesse a mesma coisa, o mesmo protocolo de treino, com os mesmos exercícios todos os dias, vai demorar um pouco mais. Porém, se fosse com esse protocolo de treino de um atleta, com essa vertente, esse protocolo mais voltado para o cara que é mais aficionado pela musculação, ela não conseguiria permanecer muito tempo, né? Ela ficaria um mês, dois, no terceiro mês ela satura. Quando ela começar a ver um resultadozinho, ela desiste. Ela não consegue ficar na modalidade por muito tempo, porque se torna sacal. E a gente tem que gostar da musculação, a gente tem que reconhecer isso. Ela é muito parada, ela não é dinâmica. É uma série para, uma série para, uma série para, repetitivo, né? Aí você faz o treino de peito na segunda-feira, na quinta-feira tu já está fazendo de novo o mesmo treino de peito, né? Os mesmos exercícios. Então, você criar uma variabilidade maior de exercícios para essa pessoa é mais interessante, cara. É mais interessante porque ela vai ganhar no longo prazo, como eu estava te dizendo. Ela vai ficar mais meses, vai ficar mais semanas treinando sem parar, ela não vai quebrar esse ritmo e para ela vai ser mais benéfico no longo prazo. E pensando por outro lado que ela não tem essa necessidade de ter um resultado uau, ela não precisa se apegar ao detalhe do detalhe, porque no fim das contas isso vai mudar 1% para ela. Para o atleta isso importa. Esse 1% a mais faz ele sair do primeiro para o terceiro lugar, né? A gente vê que os atletas ali, a diferença é o cara que errou um pouquinho a dieta, errou a finalização, errou um pouco mais de água na finalização, ele já perde posições para aquele mesmo cara que ele ganhou no passado. Então, para uma pessoa normal, isso não faz diferença. Você selecionar o exercício, sim, não pode mudar, tem que fazer sempre assim, nessa ordem. Chegou na academia, tá ocupado, vai esperar. Pô, o cara não tem tempo, velho. Então, você criar rotinas mais flexíveis e mais com uma rotação de exercícios maior é mais benéfico para esse tipo de pessoa, certo? Então, a gente tem que entender que com quem que a gente está lidando, quais as pessoas se encaixam melhor para aquele programa de treino e qual metodologia eu vou utilizar, né? Qual a linha de pensamento eu vou utilizar com aquela pessoa. Tem aquele cara que é praticante de musculação, mas ele vai naquela vertente do aficionado, né? Do empolgado. Então, você botar um viés de treino mais voltado para a performance ali para atleta, talvez ele consiga se identificar mais e conseguir ficar mais tempo na musculação, porque ele se motiva por isso. Mas a grande maioria não é assim. Então, um cara que não é atleta, é melhor você variar mais o treino, porque ele vai ter mais resultados. Porque o treino é melhor? Não é porque o treino é melhor, mas porque ele vai ficar com mais continuidade na prática da musculação e por isso para ele vai ser mais benéfico. E até mesmo um atleta pode chegar dado momento que ele também precise trocar esse plano de treino. Vai ser com menos frequência do que aquela situação que a gente colocou de uma pessoa normal, mas algumas situações você pode ter alguns sinais de que você precisa trocar o treino com mais frequência. Uma delas é, com mais frequência não, fazer alterações no seu treino, né? Mudar a sua rotina. Uma delas é os sinais de overreaching ou overtraining. Overtraining é mais complicado você chegar, mas o overreach nada mais é do que sinais que seu corpo está acumulando muita fadiga há muito tempo, ou seja, você está treinando forte há muitos dias. E os sinais que você sente, você começa a ter problemas de irritabilidade, você fica mais estressado no seu dia, você tem mais problemas de insônia, né? Quem tem o sono mais sensível sente um pouco isso também, tem problemas de insônia. Outro fator que é mais visto na prática do treino é você começar a limitar mais suas cargas de treino. Você não consegue mais chegar naquele limite de intensidade que você colocava antes. Você conseguir realmente impor uma intensidade, resistir àquela intensidade, fazer, sei lá, com 90 quilos no supino, fazer 10 repetições, daqui a pouco você pega os 90, mas você faz 8, você faz 9, né? Você rendia para fazer 3 séries com essa carga máxima, você só faz 2, a terceira série já sai mais mascada, você começa a ter um pouco mais de dificuldade de manter, ou mesmo de evoluir as cargas, né? Então, são sinais que você tem que atentar de que, se eu tô tendo essas dificuldades, você tá começando a ficar mais desmotivado a ir treinar, você pensa no treino e, caraca, bicho, eu tô indo treinar de novo. Talvez seja um sinal de você parar de querer dar murro em ponta de faca, querer forçar o seu corpo a evoluir naquela condição. Talvez seja a hora de você diminuir um pouco o volume de treino, se você não quiser mudar os exercícios,
mudar o programa de treino, diminuir o volume de treino até pela metade do que você vinha fazendo. Se você fazia 16 séries semanais de peitoral, diminuir ele para 8, 9, no máximo 10, que é para dar condição do teu corpo se recuperar, fazer um deload chamado, né? Retirar a carga, para você se recuperar e conseguir voltar subsequentemente, aumentando o volume gradualmente e conseguir evoluir mais do que estava evoluindo antes, porque não é quanto mais melhor. A gente tem um ponto ótimo de evolução. A gente tem que saber dosar os momentos de puxar mais realmente e os momentos de você diminuir, puxar o freio de mão, dar uma descansada para aquele famoso dar um passo para trás, mas para pegar impulso, certo? Então é essa dinâmica que o seu corpo ele vai entender e vai lidar melhor para evoluir, beleza? Então é de resumão para ti. Você pode trocar o treino com mais frequência? Pode. Você pode fazer o mesmo treino por mais tempo, manter o mesmo padrão de exercício? Pode também. O que você tem que atentar para os dois casos? O cara que vai manter os exercícios por mais tempo, seja ele atleta ou não, seja só um aficionado, você tem que atentar para você ter progressão de carga, certo? Se você manter o mesmo exercício, com a mesma carga, com o mesmo número de séries, com o mesmo intervalo, por muito tempo, você não vai evoluir, entende? No começo você vai ter alguma evolução, mas você vai estagnar, vai entrar numa homeostase, né? Que é aquela estagnação do seu corpo, aquele estímulo, recuperação, ele já não gera nenhum acúmulo de adaptação, que no caso é hipertrofia ou força. Certo? Então você tem que ter uma progressão de carga, você tem que estar sempre aumentando 2 quilinhos cada lado, cerca de 3 a 5%, né, do peso total do exercício, a cada ali 2 ou pouco mais de semanas, dependendo do seu grau de evolução, certo? Se for um cara mais avançado vai demorar um pouco mais, se você for um cara mais iniciante, essa porcentagem até aumenta e com mais frequência. Então você tem que ter progressão de carga. Se não for no quilo, pode ser na faixa de repetição. Se você estipular, sei lá, de 6 a 10 repetições para você evoluir dentro do supino, poxa, bota uma carga que você vai chegar ali nas 6 repetições quase que falhando, né? Ficando com uma repetição de reserva mais ou menos. E aí você daqui a pouco tenta fazer 7 repetições e de 7 daqui a pouco fazer 8 sem modificar o padrão de exercício, o padrão de movimento, a técnica, né? E nem a cadência típica que você faz, certo? Sem roubar o movimento, se manter o padrão de movimento e conseguir melhorar uma repetiçãozinha, já é um ótimo sinal, já é uma progressão de sobrecarga. Então são os dois pontos: aumentar um pouco a carga, 3 a 5%, ou progredir dentro da faixa de repetição que você estipulou para aquele exercício, certo? Isso para a pessoa que mantém o mesmo treino com muita duração. E para a pessoa que não gosta da musculação, cara, troca esse treino, faz um treino diferente toda semana, sei lá, mantém ali um programa de volume que você tem ideal de séries de peito. Por semana eu tenho que fazer 10 séries de peito. Faz 2 treinos de 5 séries, varia os exercícios. Um dia você faz supino reto na máquina, outro dia você faz supino reto com halter, outro dia você faz supino reto no convergente, outro dia você faz supino reto com a barra ou com halter, sei lá qual foi que eu disse. Então vai variando esse tipo de estímulo. Se você está focando mais na parte superior, tem outras N variações para essa parte superior, desde cabo que você pode fazer com polia, até um crucifixo colocando o banco um pouco mais baixo e variações disso, certo? Então varia os exercícios para você conseguir ter aquela motivação, aquele algo a mais para conseguir continuar na musculação, porque se você vai e por mais que não seja por mais que não seja o plano de treino ideal, mas só em você ir estar fazendo alguma coisa já é muito melhor, infinitamente melhor do que você faltar o treino, concorda? Então pensa nessa vertente. E se você está treinando há muito tempo com o mesmo treino e está sentindo aqueles sinais de falta de evolução, às vezes até falta de motivação, né? Sentindo aquela fadiga, aquela irritabilidade que eu falei antes, aquela insônia, aquela desmotivação, poxa, é hora de você talvez parar de querer dar murro em ponto de faca, querer achar que é o bam da musculação, que você não é, ninguém é. Tem que respeitar o corpo, fazer um deload, deixar o corpo respirar, recuperar para depois você voltar mais forte. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa algum comentário com alguma dúvida sobre o programa de treino. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre divisões ideais para cada frequência semanal que você consegue ir. Tem gente que consegue ir 2 vezes na semana, 3, 4, 5, 6. Então, eu dou uma ideia de como você deve dividir essa rotina de treino, qual tipo de divisão encaixa melhor em cada rotina dessa. Então, dá uma olhadinha aí nesse vídeo, qualquer dúvida lança aqui nos comentários, comenta qualquer coisa aí, se não gostou, se gostou, deixa um like, dislike, e se gostou, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar trazendo algum vídeo, vou até trazer algumas coisas de exercício que eu vou montei aqui um estúdio para mim, e você vai ficar por dentro de muita coisa aí, de um cara que conseguiu colocar um shape humilde, né? Moderado, humilde. Sou personal trainer, sou formado, então tenho muita coisa para ensinar numa linguagem assim mais informal, como se fosse um papo, como se eu fosse um brother teu te dando um toque para tu que tá começando agora, beleza? Então me segue, tamo junto e até mais.